E aí, minha gente, vamos chegando. Enquanto eu fixo esse comentário por aqui na nossa live ao vivo. Quem que tá por aí? Cavi! Tudo bom, meu amor? Bela, Benise, Adolfo, Miriam, Fran. E aí, gente, como é que vocês estão nessa noite de segunda-feira? Aqui pra mim, troca de horário, porque agora não tem mais o daylight, horário de verão. Então eu tô sofrendo aqui já de saudades do meu horário de verão. E começando aqui um novo fluxo por conta desse horário de verão, né? Que muda um pouquinho da minha rotina por aqui. Mas o horário das lives, a gente permanece aqui na segunda-feira. E essa semana a gente vai ter live todo dia, né, gente? Então, bem, troca de horário, mas a gente continua aqui com a programação normal. Bela, oi! Manda abraço pra Caruaru. Beijo e abraços pra Caruaru. Muita chuva no Rio Grande do Sul. Olha aí, manda pra cá que aqui tá um monte de queimada, né? Tô até com uma fumaça aqui do lado, enfim. Aqui não tem mais também, 5 da matina e o sol já pocando na janela. Olha aí, ó. Quem mais tá com saudade dos horários de verão? Cavi eu sei que tá. E aí, amigo? Cavizinho, amigo meu, já sei que sente falta. Curitiba, saudades desses horários de verão, bons tempos. É isso aí. E aí, gente, tô mudando aqui o fluxo, mas as lives permanecem, inclusive por conta dessa coisa do horário de verão. Eu fiz um errinho, dei um errinho aí na programação, mas isso não atrapalha o nosso esquema por aqui, que é o seguinte: amanhã e na quarta-feira a gente tem live com convidadas aqui, que é a Karina e a Camila. Eu coloquei no computador aqui 21 horas no Brasil, mas na verdade é às 8, então é só essa diferença para as lives de terça e quarta-feira, que tem essa diferençazinha aí, tá bom? Então, no marcador tem 1 hora de diferença, eu coloco aqui pra vocês o novo marcador, pra vocês não perderem a live de amanhã. Então, quem marcou, só lembra que é 1 hora antes, tá, gente? Esses de aviso. Então, vamos lá. Patrícia, Carol, Tainá, Suzana, bem-vindos todos. Vamos começar a nossa semana falando sobre procrastinação. Eu decidi começar esse tema falando sobre redes sociais, porque redes sociais são grandes vilões, né? Grande vilã aí da nossa produtividade, toma muito do nosso tempo, toma muito da nossa energia e muitas vezes são gatilhos para procrastinação. Então, quem aí sente que as redes sociais fazem parte desse dedinho da procrastinação? Procrastino, dou uma olhadinha no Instagram, dou aquele pulinho no Twitter, vou ali checar o e-mail, fica ali no WhatsApp só respondendo e quando vê já foi 1 hora. E o YouTube, então? Ixi, qual rede, gente? Qual rede que toma mais o tempo de vocês? Pra mim, eu preciso ficar de olho, porque a rede que me chama mais atenção é o Instagram. Quem me acompanhou aqui no Study Flow sabe que eu falei muito do meu método, né, de aprendizagem, que tem muito a ver com a maneira que eu capto informação, que é a maneira visual. Então, as redes que me chamam mais atenção são redes que têm mais esse apelo visual, como o YouTube e o Instagram, fotos e vídeos. Mas o número de pessoas que perdem, né, o tempo no Instagram, que tem ali o volume alto de consumo nas redes sociais, o Instagram é ali o topo da lista, né? Então, o Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, enfim, independente da rede, a galera que tá falando muito Instagram, independente da rede, o que é importante é entender que cada uma dessas coisas podem trazer um gatilho para procrastinação. E é isso que a gente vai ver aqui na live de hoje. Então, começou, chegou Suzana, Mona Lisa, Karina, olha a Cavaladares aqui, ó, que vai estar com a gente amanhã. Beijo! Então, gente, procrastinação e redes sociais, por onde que a gente começa a falar sobre isso? É importante a gente entender o que é procrastinação, né? Procrastinação, muita gente tem aí essa palavra procrastino, e aqui é uma das maiores queixas que eu recebo, sem dúvida, é a questão da procrastinação. E a lógica da procrastinação é a seguinte: a gente troca atividades que a gente poderia estar fazendo, né, coisas que geram um benefício a longo prazo, tipo, vou fazer um projeto aqui um pouquinho, depois amanhã um pouquinho, depois amanhã um pouquinho, mas é para um objetivo de longo prazo que eu vou ter lá na frente. Então, muitas vezes, a lógica da procrastinação pega isso. Troca atividades que geram um benefício de futuro, uma coisa lá no futuro, por uma coisa que vai atuar no agora. E aqui, ó, muitos de vocês estão falando aí do Instagram. Qual que é a sensação quando você entra no Instagram? Logo que você entra no Instagram, você já tem lá uma recompensa imediata, uma foto, um like,
uma mensagem, alguém que repostou alguma foto sua, enfim, algum comentário. As redes sociais, elas têm isso, né, gente? A notificação, tudo isso traz uma dopamina. Na hora que você vê uma notificação, o seu cérebro vai fazer, opa, que gostoso, dopamina. E aí ele gera uma sensação de prazer pra você. Então, a cada vez que você tem essa dopamina, o seu corpo ele vai viciando nessa sensação de quero mais dopamina, quero mais dopamina, quero mais dopamina. E nas redes sociais, essa lógica vira assim, ó, quero mais notificação, quero mais likes, quero ver mais gente, quero ver mais fotos, quero ver quem curtiu meu vídeo, quero ver se tem algum comentário. Então, é uma coisa que vai se alimentando. Quem aí já foi em cassino? Vocês já viram em cassino que tem a máquina caça-níquel, que é aquela que faz assim, tchim, tchim, tchim. Aquela máquina ali, ela tem a mesma lógica dessas notificações aqui de redes sociais que tem no nosso celular, por exemplo. Gera essa dopamina e as pessoas ficam ali naquele ciclo vicioso daquela coisa da máquina. Né? Então a rede social é isso, é como se você andasse com a máquina caça-níquel dentro do seu bolso todos os dias por 24 horas. Então não é à toa que isso pode chamar muito a sua atenção, não é à toa que isso pode tirar muito a sua atenção. E as redes sociais, gente, é aquela coisa, né? Hoje em dia todo mundo tem um celular no bolso. Então todos vocês, né, que estão aqui me assistindo têm um celular no bolso. Então a rede social, ela é um grande consumidor do tempo, da energia e também ela pode ser ela pode gerar uma ansiedade, ela pode gerar sentimentos ali e levar a gente para esse gatilho da procrastinação. Aqui eu peguei uma frase de uma psicóloga, a Julia Ellen, que fez uma pesquisa, saiu recentemente uma pesquisa sobre isso, sobre procrastinação crônica. Ai, cortou aqui a frasezinha. Se você atrasa quase todos os dias tarefas, trocou aqui, tarefa quase todos os dias, pelo menos durante a metade de suas atividades, há uma grande possibilidade de você ser um procrastinador crônico. Quantos de vocês atrasam atividades todos os dias? E quando eu digo atrasar, é aquela coisa assim, ó. Vamos olhar para o planejamento, né? Porque tem uma coisa de você atrasar quando você está planejado e tem que negociar alguma coisa. Mas de sempre ficar postergando para depois. E aí, galera que tá ao vivo, aproveitar aqui o meu chazinho. Aliás, olha que linda minha caneca. Vim em homenagem hoje ao tema. Falando aqui, ó. Olha que luxo, o offline é o novo coisa que as pessoas estão procurando, né? Então eu me amarro nessa canequinha aqui, acho que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Mas é isso, gente, a procrastinação crônica, né? A gente tem 3 tipos de procrastinação. Vou tomar o meu golinho aí. Alguém sabe dizer que divisões de procrastinação seriam essas? E aí? O que vocês acham? Esse chazinho aqui, tomando. Ó, Adolfo, eu tenho até vergonha. Gente, existem diversos tipos de procrastinação. Eu, particularmente, nunca conheci uma pessoa que não procrastina. Aliás, eu deixei um vídeo lá no YouTube, um dos vídeos que vocês mais me pediram lá no canal, sobre essas coisas que seguram a gente, procrastinação, perfeccionismo, autossabotagem. Então, eu recomendo muito ir lá no YouTube, assinar e ver essa série da Jornada de Organização, porque eu falo mais sobre essas resistências. Mas a verdade é que todo mundo procrastina. Alguém? Vamos lá levantar. Quem é que procrastina? Todo mundo aí. Ó, o Lucas, eu vi seu comentário, Lucas, lá no YouTube. O Lucas viu lá, né, que tem várias coisas relacionadas à procrastinação, inclusive o perfeccionismo. Mas vamos dividir aqui o perfeccionismo em algumas categorias. Existe o perfeccionismo comum, a procrastinação comum, falei perfeccionismo, mas procrastinação. Procrastinação comum que está relacionada à má gestão do tempo. Ai, cortei a frasezinha aqui de novo. Procrastinação comum está relacionada à má gestão do tempo. A procrastinação crônica, ela está relacionada a coisas mais embaixo. Um buraco é mais embaixo. Isso que o Lucas falou aqui, do perfeccionismo. Às vezes é uma depressão, às vezes é o medo de ser julgado por alguma coisa. Então a procrastinação, ela esconde esses aspectos mais psicológicos e comportamentais, muitas vezes, que a gente não está enxergando. Né? Então a procrastinação crônica, ela tem essa categoria, né? Ela tem essa característica de mostrar esses sentimentos por trás. Porque o que eu trabalho muito aqui, gente, olha que legal essa perspectiva. Quando a gente olha para a procrastinação comum, é má gestão do tempo. Não está organizando direito as atividades, está colocando mais atividade do que o dia engloba, do que a semana engloba, não está fazendo essa divisão, não tem o detalhe do planejamento, não tem o detalhe do que vai colocar em cada bloco, né? Não tem a descrição de cada checklist. Então, realmente, é mais difícil. Então, quando você está separando um espaço e você não tem um próximo passo,
muito claro do que você tem que fazer, portas para procrastinação. Então, um bom planejamento, uma boa estruturação, uma boa gestão do tempo já corta muito a procrastinação por si só. Então, muitas vezes, a maior causa da procrastinação é a gestão do tempo, é a má gestão do tempo. Então, por isso que quando a gente fala de procrastinação, a primeira coisa que vem à cabeça é se organizar. Montar um bom planejamento. Quero parar de procrastinar, vou montar um bom planejamento. Porque sem isso, você não consegue nem trabalhar nesse ponto inicial para reconhecer se você é um procrastinador comum ou se você é um procrastinador crônico. E quando você entra, tá começando a se organizar, fazendo revisão, acompanhando o seu planejamento, e aí você percebe que ainda assim algumas coisas continuam sendo procrastinadas, aí é a hora que a organização te coloca frente a frente com as coisas que você precisa encarar da sua procrastinação. Por exemplo, aqui, ao analisar a minha procrastinação, eu percebi que ela está intimamente ligada ao perfeccionismo. E muitas vezes a criação, que é onde eu tenho que soltar mais a minha individualidade, muitas vezes a minha vulnerabilidade. Então ela está muito ligada a isso. Então quando eu procrastino, tem um dedo do perfeccionismo muito forte. E a organização, ela mostra isso pra gente. Aonde que a gente tem que cavucar, aonde que a gente tem que levar pro terapeuta, aonde que a gente tem que olhar um pouco mais pra tratar essa procrastinação. Porque senão fica só num nível ali, me organizei, mas ainda assim tô procrastinando. Então a organização, ela vai te sinalizar aonde que você precisa mergulhar para que você possa passar de etapa. Se tá ali toda hora o seu planejamento mostrando que, olha só, fulano, tá isso aqui repetindo, essa semana não rolou, essa semana não rolou de novo, e você tá fazendo outras coisas. E perceba, a procrastinação crônica, ela leva em várias áreas da sua vida. Muitas vezes existem pontos específicos que você está congelando no seu trabalho, no seu relacionamento, e por isso que você tem que prestar atenção se essa natureza dessas atividades, o que elas se referem. E o que está por trás disso? O que está te segurando? Outro dia desses eu recebi uma mensagem de uma aluna falando que há alguns anos atrás ela teve um processo que ela saiu do emprego, foi demitida, alguma coisa assim, e aí ela ficou com medo de tocar o negócio porque tem medo de realizar alguma coisa e dar errado. Então a gente fica com essas memórias, né? Então desde muito cedo, ou mesmo com alguma experiência, alguma coisa que viveu na faculdade, ao longo da vida, sei lá, a gente fica com essas memórias. Então a procrastinação, ela pode ter essa raiz e a gente precisa trabalhar nela. Mas aí tem a procrastinação comum, tem a procrastinação crônica e tem a procrastinação estruturada. Eu já falei aqui pra vocês sobre a procrastinação estruturada, eu gosto pra caramba desse conceito, e eu vi esse conceito através desse pesquisador aqui, ó, que é o John Perry, desse livro aqui, ó, A Arte da Procrastinação. Esse é um autor, é um pesquisador aqui de Stanford, e ele fala sobre como realizar tarefas deixando-as para depois. A ideia da procrastinação estruturada. Então você tem a procrastinação comum, que é sobre má gestão do tempo. Você tem a procrastinação crônica, que envolve esses aspectos psicológicos, comportamentais, e você pode ter a procrastinação estruturada, que é quando você tem a sua listinha, e você pega, preguiça, né? Vou pegar uma coisa ali do final da lista e você tá negociando. Então, existem esses 3 tipos aí. Mas quando a gente fala dos aspectos psicológicos, pode ser desorganização mental, pode ser ansiedade, pode ser depressão, pode ser perfeccionismo, pode ser impulsividade, pode ser falta de energia. E, gente, vamos lá. A rede social não pode chamar pra tudo isso daí? E aí, sejam honestos comigo. Não sou só eu que tenho essa sensação. Com certeza que não sou só eu que tenho essa sensação. Quantos de vocês já entraram na rede social e por conta de uma imagem, por conta de uma foto, por conta de uma mensagem que alguém te mandou, por conta de um vídeo que você viu, por conta de uma notícia que você leu, alguma coisa não bateu em você de ansiedade, de imediatismo, de medo de ficar por fora, de falta de energia, de raiva? E aí? A rede social não traz isso? Não traz? Eu quero que vocês me confirmem. Vocês estão aqui online, eu vendo na gravação depois. Não traz isso? A rede social suga, muitas vezes, a nossa energia e a gente não tem o controle. Olha só que louco. A partir do momento que a gente clica pra entrar, a gente tá ali bombardeado por uma série de coisas e a gente não sabe como essas coisas vão bater na gente. E muitas vezes a gente sabe e ainda assim acompanha. E ainda assim fica levando essas porradas e aquilo ali vai entrando e vai mexendo com você. Vai mexendo com a forma que você reage com as coisas, vai mexendo, não à toa, com a sua energia, a sua produtividade, porque tá tudo relacionado. Então as redes sociais, elas podem levar a esse lugar aí, minha gente. Elas podem levar a esse lugar
de procrastinação, eles podem levar a esse lugar de gatilho. E olha só, o cérebro que a gente tem, ele é levado a procrastinar. O nosso cérebro é levado a procrastinar. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele busca coisa gostosinha a curto prazo. Ele quer recompensa imediata, né? É o nosso cérebro sobrevivente, né? Que tá ali atrás de comida, que tá ali atrás de sexo, que tá ali atrás de proteção. Então o cérebro, ele tem essa lógica mais imediata. E aí ele na hora que ele entra numa rede social e ele vê ali motivos como redes sociais, e-commerce, compra, coloca no carrinho, compra, entendeu? Aí vem streaming, Netflix, aquele negócio do Netflix, que vem pular a abertura, já ir pro próximo em 5 segundos, já vai, e a gente vai, é um buraco negro, aqui como falou a Mona Lisa, é um buraco negro. Então, os problemas do presente, as coisas que estão ali no presente, o nosso cérebro detém muito mais fala muito mais sobre essas coisas que estão ali à frente. Aliás, a nossa memória de curto prazo, ela guarda do quê? 4 informações que estão ali, o que está acontecendo, né, mais à frente nisso daqui. E por isso que a gente avalia as coisas mais imediatas como prioridade. Por isso que a gente precisa de um planejamento, porque nem sempre o que é mais imediato é a prioridade, é simplesmente uma questão de urgência muitas vezes. Né? Então, por isso que a gente tem que olhar para isso daí. Aqui alguém perguntou, o Simafuco recomenda livros sobre o assunto. Nossa, posso recomendar vários, mas o primeiro, não sei se você conhece, mas já ouviu esse aqui? Conexão Essencial. Esse é o meu livro e fala essencialmente sobre isso, 100%. Então, primeira recomendação, se você quer um assunto sobre redes sociais, procrastinação, aqui ó, livro. Quem aí já leu Conexão Essencial? Me ajuda aqui a recomendar. Esse é o primeirão da fila para quem quer saber sobre isso. Eu fiz uma pesquisa muito bacana sobre esse assunto em português, tá na Amazon, vai lá, dá uma olhadinha, minha primeira recomendação. Tá? Um outro livro super bacana sobre isso, cadê? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Vou pegar esse daqui. Vou pegar esse daqui, mas eu tô procurando um outro. Eu vou mostrar esse daqui pra vocês também. 3 livrinhos, ó, vamos lá. Esse daqui, que é muito legal, chama Celular Docilar, Rosanna Herrmann. Eu li e achei muito parecido com a abordagem que eu falo no Conexão. A Rosane fala pra caramba sobre depoimentos de artistas, sobre depoimentos de famosos que passaram sobre isso. Por exemplo, eu vou ler um aqui, ó, Paulo Coelho, depoimento Paulo Coelho. Meu celular está sempre no mute, a não ser que eu esteja esperando algum telefonema. E quem chega aqui em casa e atende qualquer celular eu confisco e só devolvo na saída. Então olha aqui, ó, recomendação sobre esse assunto. Um outro livro muito legal da Rosanna Herrmann, tá? Tem um outro aqui que eu vou falar daqui a pouquinho. Esses dois eu aproveito e falo da recomendação já quando eu chegar nesse assunto, tá bom? Mas fica aí, Conexão Essencial, vale muito a pena. Olha aí, pessoal que já leu, confirma? Então, gente, o cérebro ele tá programado pra isso, ele gosta de recompensa imediata. E aí, muitas vezes, a pergunta que eu recebo é, mas Gabi, então o que eu faço pra superar essa procrastinação? Né? O que eu faço pra, enfim, lidar com isso de uma maneira melhor, né? Pra não deixar que isso, enfim, atrapalhe o meu dia. Eu peguei essa pesquisa aqui de uma entrevista e de um material que eu vi na Exame, que fala exatamente das principais coisas que as pessoas deixaram de fazer nos últimos meses, adiaram nos últimos meses. Olha aí a listinha, ó. Exercícios físicos, fica no primeirão, aqui com a porcentagem na mão para falar para vocês, ó. 67,3% dos entrevistados falaram que adiam atividades físicas e a academia. 63,4% falaram que adiam leituras. 52,7% falaram que adiam saúde, cuidados com a saúde. 46,7% falam que adiam o planejamento financeiro. Vocês estão em algum número desses daí? Exercício físico, leitura, saúde, planejamento financeiro? O que vocês estão procrastinando? Gente, nessa mesma pesquisa, eu tô trazendo dados aqui pra vocês verem que vocês não estão sozinhos, tá? É importante saber isso, que você não tá sozinho também.
Na Você S.A., nesse mesmo lugar que eu vi essa pesquisa, falava que 26% das pessoas adiam compromissos pessoais, ou seja, aquele cafezinho com um amigo, encontrar a mãe, sair com o filho, fazer alguma coisa, né? Um tempo de qualidade aí com o marido, com a esposa, enfim. 26% adiam compromissos pessoais, 13% tarefas profissionais e 61% adiam as duas coisas, tanto do âmbito profissional quanto do âmbito pessoal. Olha só a galera aqui, ó, no ao vivo. Exercício físico, atividade física e leitura. Então, né? Bate aí com a meta de vocês, bate aí com a procrastinação de vocês, na verdade. Leitura e saúde, olha só. Aí recebi uma pergunta aqui da Sônia, como definir então o que é prioritário? Ou seja, como organizar essas tarefas de modo a minimizar o adiar de coisas importantes. Definir o prioritário é entender o que é o seu trabalho e o que é a sua vida. E muitas vezes a gente deixa o essencial de lado. E o essencial, ó, olha aqui, exercício físico, saúde, essencial. Alimentação, essencial. Sono, essencial. Relação com as pessoas que convivem com você, família, amigos, filhos, essencial. Cuidado com você mesmo, essencial. E muitas vezes as pessoas deixam isso pra lá. Então, pra cuidar das suas prioridades, primeiro, tenha entendimento do que é essencial. Porque isso pode estar corrompido na sua cabeça e aí fica difícil de montar um planejamento se no seu planejamento você não tá colocando o que é essencial. E o essencial, gente, muitas vezes é o básico. É o sono, é a alimentação, é o cuidado com você, é o cuidado com a sua família, é o cuidado com as pessoas que estão ao seu redor, do seu dinheiro, da sua casa, dos seus recursos. Tempo que a gente não separa muitas vezes. Então, respondendo a sua pergunta aí, como definir prioridades? Entendendo o que é essencial para você. Como entender o que é essencial para você? Passando mais tempo com você e entendendo e respeitando os seus desejos e respeitando a sua realidade e respeitando os seus limites, principalmente. Tá bom? Fica a dica aí para preservar o seu horário e as suas prioridades e se organizar melhor em cima disso. E como, então, superar a procrastinação? O que a gente pode fazer? E aí, o que vocês acham? Vocês estão aí, né, a questão da saúde, das finanças. Aliás, amanhã a gente fala sobre planejamento financeiro e por que as pessoas ficam deixando e procrastinando o planejamento financeiro com a Karina. Esse é o papo de amanhã, inclusive. A primeira coisa, gente, para superar é que a gente tem que entender quais são os gatilhos da procrastinação. E aí, ó, trouxe até essa imagem aqui, bacana para vocês verem. Os gatilhos da procrastinação, eles podem ser vários, na verdade. Eles podem ser alguma coisa que tá fora do lugar na sua casa, pode ser a televisão, pode ser a geladeira, pode ser alguma distração no seu ambiente de trabalho, pode ser uma série de coisas, né? A verdade é que esse gatilho pode ser as coisas do seu ao redor, alguém que te chamou para fazer alguma coisa, alguém que te falou alguma coisa que pareceu ali, suou errado, enfim. Mas a verdade é que por a gente estar com o celular no bolso e a rede social está sempre ali no uso do nosso tempo, boa parte desses gatilhos vem da onde? Vem da rede social. E aí você abre a rede social e tá ali chamando para esse perfeccionismo, chamando para esse imediatismo, chamando para essa ansiedade, chamando para essa análise. E aí você fica encontrando essas coisas o tempo todo. Então, qual que é a solução para superar essa procrastinação? Primeiro, você tem que entender como é que funcionam esses gatilhos. Rede social é um gatilho para mim, para procrastinação. Porque a rede social é um gatilho para mim para o perfeccionismo. Eu entro na rede social e eu evito, hoje, seguir as pessoas que me trazem essa sensação. Eu evito acompanhar muitas informações e olhar para as coisas que são essenciais, trazer através de curadoria, de livros, de pesquisas, coisas que eu tô estudando, porque a rede social é um grande gatilho para mim. Eu tô sozinha nisso? Tem alguém que sente também que a rede social pode ser um gatilho para ansiedade, para depressão, para o imediatismo, para o medo de ficar por fora. Pra mim traz isso demais. Então eu sempre falo isso pra vocês, é uma questão cara pra mim, é uma questão importante pra mim, porque eu tenho isso, eu trabalho em saúde, a minha própria saúde mental, porque quando eu entro, eu tenho que prestar muita atenção pra não cair nesse lugar. De verdade, eu tenho que prestar muita atenção pra não cair nesse lugar. Então,
Rede social pode ser um gatilho e o primeiro passo para você superar essa procrastinação é entender que se a rede social é um gatilho para você e quando você tá entrando na rede social, você se sente ansioso, você fica deprê, você fica se questionando, você fica nervoso, você fica com raiva, começa a observar essas coisas e começa a dar nome aos bois. Começa a observar essas coisas e entender quais são os comportamentos padrões que essa rede social tá te levando, tá? Quais são as coisas que, eu entro e aí já me dá um toque pra vocês, que me ajuda muito a entender essas coisas, e que inclusive foi um toque que a minha coach me deu há alguns anos atrás e eu levei isso pra vida, que foi o seguinte: sempre que uma emoção bate e que traz uma coisa desconfortável, né, em você, a estratégia que você pode trabalhar é aonde que no seu corpo aquela emoção está presente. Por exemplo, quando eu fico ansiosa, minha barriga dói. Dói muito, gente, meu estômago dói muito, eu acho que eu vou passar muito mal, e aí eu fico muito ansiosa, é horrível. Eu acho que a minha ansiedade é aqui, eu fico com dor de barriga, é isso que me dá ansiedade. E aí, sabendo disso, muitas vezes, por exemplo, antes de entrar num palco, ou antes de fazer alguma apresentação, antes de fazer algum curso, eu sempre, se eu tenho uma lasquinha dessa dorzinha assim, mesmo que seja aquele frio na barriga, eu já sei, tô ansiosa, porque eu já entendi como que o meu corpo responde a essa emoção. Muitas vezes, quando eu tô triste, me dói aqui, porque como eu sou uma pessoa verborrágica, bem Mercúrio em Aquário, eu gosto de falar as coisas, então quando eu tô, angustiada, e quando fica doendo aqui, na garganta, então observa no corpo aonde que esse gatilho bate, aonde que essa emoção bate, porque na hora que ela bater e você sentir o corpo, você tem essa sensação. E aí você começa a trabalhar isso em cima do seu corpo, em cima do que ele está dizendo para você. Não sei se vocês conhecem uma terapia chamada Body Talk. Fiz Body Talk durante um tempo e me ajudou muito a perceber isso. O seu corpo, ele fala muito sobre essas emoções e te ajuda a entender como superar esses padrões de comportamento, tá bom? Então, quando você tiver com isso, observa o corpo, observa a emoção para entender o padrão de comportamento e começar a trabalhar em cima do padrão de comportamento. Só é possível trabalhar em cima desse padrão de comportamento se você estiver com a sua rotina e com todos os seus workflows organizados. Por quê? Lógico, todos não querem um processo, tá? Mas é muito mais fácil de você fazer isso se o seu workflow estiver organizado. Por quê? Porque você vai precisar de tempo para fazer essa observação, você vai precisar de tempo para fazer essa mudança, esses testes e começar a quebrar esses padrões. Por isso que sem organização você não consegue reconhecer, porque fica sempre naquela coisa anestésica, né? De tô resolvendo aqui o que tá passando, sempre apagando incêndio, sempre resolvendo o que tá acontecendo ali logo de imediato. Isso não adianta. Você precisa de espaço, inclusive, para trabalhar crenças, para trabalhar coisas que estão segurando você. Então a rede social é esse caminho aí, ó. Ele pode te levar para um monte de lugar. Para um monte de lugar. É a sua responsabilidade entender como que isso bate em você. Faz sentido isso que eu tô falando? Olha a Ana Cláudia aqui. Meu Mercúrio também é Aquário, sempre com amidalite. Bate na garganta aí também, amiga? Aqui bate. Aqui quando vem, sente, eu somatizo, ó, é puxado, é puxado. Então a Ana me entende como é que é. Mas percebe? Essa dica do corpo é sensacional, vale para sua produtividade e ela vale para você se conhecer mais e entender como que você pode reagir a esses processos. Então, a partir do entendimento de como funcionam esses gatilhos e de como você percebe isso na rede social, você começa a abandonar esse comportamento padrão que você está vivendo e começa a construir essa outra realidade que você vai fazer acontecer. Mas só é possível construir essa realidade, só é possível abandonar esse comportamento, só é possível fazer essa análise se você tiver tempo para isso. Se você ficar no modo acelerado e não reservar tempo para organizar a sua vida, não reservar tempo para fazer essa transformação e viver essa transformação, você pode continuar no modo procrastinação, sim. E tempo, inclusive, é
pra ir pro terapeuta, pra conversar sobre isso, pra assistir uma live que tá falando sobre isso, percebe? Pra trabalhar na sua procrastinação de verdade. A Mona Lisa falou aqui, minha intestino e cabeça, sinto dores de cabeça com frequência. Minha dica pra vocês, observe o que o corpo está dizendo, qual emoção está ativa, qual foi o gatilho para aquela emoção, porque a partir dessa dor você começa a trabalhar esse gatilho. Tá tudo relacionado, minha gente, tá tudo relacionado, certo? Então, dessa forma, quando você começar a entrar em contato com essas coisas que estão te segurando, você vai conseguir realmente mudar essas coisas que estão te segurando. Tá bom? Até anotei aqui, ó. Muitas vezes a gente tem medo de entrar em contato com as próprias limitações e fraquezas. A organização, ela faz isso. A bichinha é danada. Ela faz com que você entre em contato com as suas próprias limitações e fraquezas. Porque a sua agenda vai mostrar, ei, você não consegue. Ei, não dá pra colocar tudo isso aqui dentro não. Ei, você é essa uma. Ei, tá com enxaqueca? A garganta tá doendo. O ombro tá doendo, a cabeça tá doendo, o intestino tá doendo, entendeu? Presta atenção, o corpo sinaliza. E a organização, ela é aquela vozinha que vai falar, ei, presta atenção, isso aqui é um limite. Isso daqui é aonde você precisa analisar um pouco melhor, é onde você precisa enxergar um pouco melhor. Só que muitas vezes, em contato com as nossas limitações e fraquezas, desistimos. Não desista, persista na sua organização. Não é à toa que um dos passos que eu falo da jornada de organização é qual? Persistência. Porque a gente precisa disso, minha gente. A gente precisa muito e muito disso mesmo. Então, dessa forma, quando a gente percebe que a rede social é um gatilho, e olha essa realidade aqui, ó. Cortei todos os slides hoje, gente, desculpa, fiz confusão, vai uma beleza. O brasileiro, ele passa mais de 6 horas, aqui a informação cortou, mas mais de 6 horas navegando e pelo menos 3 horas e meia diárias em redes sociais. Essa é a média do brasileiro, que é uma das maiores médias do mundo, tá? Então o brasileiro, ele tem um padrão maior. Não à toa que eu tô falando com o público brasileiro e continuo reforçando isso pra vocês, porque nós somos campeões de rede social. Campeões de redes sociais. Campeão sempre, desde a época do Orkut, Messenger, brasileiro sempre foi chegadinho numa rede social. Mas aí eu queria que vocês compartilhassem comigo, vocês que estão aqui no chat assistindo ao vivo, quem já passou por aquela situação de estar ali na cama, antes de dormir, e aí não conseguir pegar no sono e ver alguma coisa e pegar o celular. Aí pegou o celular e começou a abrir uma rede social, aí foi olhando um amigo ali na praia, aí o outro tá tomando um vinho com a namorada, aí a outra saiu pra pegar um cinema, a outra não tá trabalhando porque ficou de férias, a outra tá com tudo resolvido e entrou dinheiro na conta. Quem? Pegou o celular e começou a sentir o medo, a ansiedade, a depressão, e aquilo ali fica, Isso daí não é só na hora que você vai dormir. Isso daqui fica na cabeça e pode te levar a continuar esse mesmo comportamento. Isso daí, o nome é FOMO. Fear of Missing Out. Medo de ficar por fora. Em bom português, porforofobia. Aqui no livro, de novo, aqui no Conexão, eu falo pra caramba sobre isso. Porforofobia é um grande mal do nosso século. As pessoas ficam com medo de ficar por fora das informações, com medo de perder alguma coisa, com medo, inclusive, de ficar por fora, tipo assim, nossa, mas eu não tô viajando, tô aqui no meu trabalho, às vezes o trabalho tá uma beleza, mas aí você tá com vontade de estar em outro lugar. É sempre aquela sensação de não é aqui, é lá na frente, não é aqui, é lá na frente, não é aqui, é lá na frente. Então você não aproveita. E aí olha que doido, o medo de ficar por fora, olha essa sigla, né? FOMO, Fear of Missing Out. Mas você poderia colocar também como mofo. Vamos fazer uma troca? Vamos fazer mofo. Aí esse mofo viraria Missing Out, but forever online. Quantas vezes que você tá ali, missing out, né? Achando, nossa, eu vou perder isso, mas aí você tá perdendo o quê? O seu sono. Ou então, com medo de ficar por fora e olha nas redes sociais, na mesa do jantar com a família, você tá perdendo a oportunidade de falar com a família. Ou no trabalho, por medo de perder alguma informação que tá na internet ou de ficar atualizado, você tá perdendo sua produtividade. Então, no fundo, você sempre tá perdendo alguma coisa com essa lógica. Então, esse missing out, mas você tá sempre missing out, mas e sempre online, então não tem benefício. Esquece essa lógica do FOMO.
Esquece essa lógica do estar sempre online e começa a trabalhar a mudança na rede social. Né? Aqui perguntaram, podemos chamar isso de monkey imundo? Ficar pulando de notícias em notícias? No budismo falam muito do monkey mind, né? Que ele fica pulando atrás dessa recompensa imediata. E aí, a partir do momento que existe um prazo no nosso cérebro ou alguma coisa que fala ali, opa, presta atenção, que é aquela coisa do cérebro sobrevivente, aí uma outra parte domina para que aquele problema possa ser resolvido. Então, tem um aspecto sim de monkey mind, de ficar pulando de galho em galho e não conseguir focar ou desenvolver alguma coisa. Então, pra galera que respondeu que sim, gente, o eu todo dia aqui, a coisa do dormir, de ficar muito tempo, começa a ligar o observômetro e trabalhar isso, galera, de verdade. Falando de uma pessoa que passa por esse processo diariamente, porque não é... Esses gatilhos são coisas que precisam de tempo para ser trabalhadas, não é uma coisa de um dia para o outro que você faz, né? E eu tava lendo, inclusive, uma pesquisa que o Christian Barbosa fez, que até resultou no livro dele, O Equilíbrio e Resultado. Ele fala que 61% das pessoas costumam procrastinar por conta de problema na internet, site, blog, mídia. Então, o nosso país, a gente precisa ficar de olho nisso e começar a prestar atenção em uma outra realidade, que é uma realidade mais jomo. Tem essa realidade mais FOMO, mas tem uma realidade mais JOMO também. Vocês já ouviram falar sobre isso? JOMO significa Joy of Missing Out. Feeling content with staying in with yourself. Então é o oposto de FOMO. Significa joy, significa a alegria de estar offline. 2 recomendações de leituras sobre isso. Esse livro aqui da Nancy Collier, que se chama The Power of Off. Esse livro aqui fala sobre como se manter de uma maneira, a sua mente mais mindful numa realidade virtual insana, né? Nesse mundo de hoje, muito doido que a gente vive. Então, mais uma recomendação, The Power of Off. E tem mais essa recomendação muito bacana aqui, que é o The Joy of Missing Out. Ó, esse livro aqui, da Christina Krug. E esse livro fala sobre JOMO, exatamente a vantagem de você ficar por fora, que é você não estar perdendo coisas relacionadas à sua vida. E é o que eu chamo aqui da tal da conexão essencial, a relação com você mesmo, a relação com a sua família, a relação com as pessoas ao seu redor, né? Então é por isso que a gente tem que prestar atenção, porque esse JOMO, ele tá levando a gente pro oposto desse FOMO, que é o oposto do imediatismo, é o oposto da quantidade de informações, é o oposto da ansiedade. E comecei a trabalhar nesse lado JOMO, eu recomendo, e é uma coisa que faz bastante diferença. Então vamos às estratégias para as redes sociais. Falei disso tudo aqui para vocês e agora vamos para a prática, que é o que eu quero que vocês experimentem ao longo dos próximos dias para trabalhar essas questões aí sobre procrastinação e redes sociais, certo, gente? Aqui eu trouxe uma listinha sobre o que vocês podem fazer para trabalhar isso, né? Aqui perguntaram, podemos usar a regra dos 5 segundos de forma agressiva? Quando acabar os 5 segundos, voltamos ao foco. 5 segundos, você diz de respiração ou 5 minutos do Pomodoro? Explica mais um pouquinho pra gente por aqui. Aqui eu vou até tirar aqui os comentários durante um tempinho, ó. Deem print nessa tela. Aproveitem aí, dê um print nessa tela para fazer essas práticas em casa, testar nos próximos dias. Deram? Valeu aí? Fez? Então beleza, deixa eu voltar aqui com os comentários que eu gosto de acompanhar vocês por aqui também. Essas são as estratégias que eu recomendo que vocês façam. Vamos para cada uma delas? Primeira delas é delimitar os seus blocos de tempo. Como eu falei aqui no início, que perguntaram como definir essas prioridades para não cair nessa procrastinação, é importante que você saiba o que é a sua vida, o que é o seu trabalho. Só é possível você organizar a sua vida e o seu trabalho se você souber o que eles são. Então eu gosto das estratégias do bloco de tempo porque você entende o que precisa realmente de espaço. Tipo, eu preciso de um espaço para responder minhas mensagens. Eu preciso de um espaço para tocar meus projetos. Eu preciso de um espaço para estudar. Eu preciso de um espaço para atividade física, um espaço para dormir, um espaço para cuidar da minha alimentação, um espaço para ficar com meu filho, um espaço de deslocamento, um espaço para tomar banho, um espaço para sair com a namorada, com o namorado, um espaço para ver Netflix, percebe? Todos nós temos muitos espaços a serem selecionados. Só é possível
se você montar o seu fluxo. Então a primeira coisa é entender qual que é o seu fluxo. Quanto tempo você realmente precisa para fazer uma apresentação, para entregar um trabalho, para estudar, para ler. Consegue organizar o seu tempo e provavelmente sem essa organização do tempo você vai cair na procrastinação comum, que é a falta da gestão. E isso a rede social vai te engolir, porque sem essa gestão, inevitavelmente você pode cair aí, né, na procrastinação. A outra é sai desse piloto automático e começa a tomar a rédea desse celular, pelo amor de qualquer coisa. Se tem notificação aí habilitada, tira a notificação ou negocia as notificações que você quer receber. Aqui no Instagram, vocês falaram muito sobre Instagram aqui, né? Aqui no Instagram, silencia. Eu vou deixar um truquezinho aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui, ó. A regra, aqui ela falou a regra dos 5 segundos para virar o celular e voltar ao foco. Na verdade, eu nem deixaria o celular de lado. Tá precisando focar, celular longe. Tá precisando fazer um trabalho, celular longe. Tá precisando fazer uma leitura, celular longe. Não é perto. Se precisar virar o celular, é porque aquilo ali já tá chamando a localização. Ao invés de virar e deixar ele do lado, aproveita e deixa ele longe. Então já usa essa regra e deixa ele longe. Pega esses 5 segundos e põe ele em outro ambiente ou dentro da bolsa. Eu acho que pode ser até mais eficiente, porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Tá bom? Então essa já seria aí uma recomendação. Vocês estão vendo aqui o meu feed? Olha aqui o meu feed, ó. Esse aqui é o Christian Barbosa. Mas lá em cima, vocês estão vendo todos os stories? Como é que tá? Estão vendo aí? Estão todos silenciados. Eu não tenho nenhum stories ativo. Nenhum. Eu sigo 86 pessoas, sendo que essas 86 pessoas, 40 pessoas são profissionais que eu sigo, 46 são pessoas da minha família e amigos pessoais. E quando eu entro num perfil, ó, olha o que acontece. Eu entrei no perfil aqui do Mike Vardy, beleza, saiu, olha só o que aconteceu. Cortou, né? Pra entrar num stories eu preciso clicar, assistir o que tá nele e ele não vai imediatamente para um próximo stories. Percebe? Eu já consigo assistir aqui e ele vai cair, automaticamente ele sai. Então isso me dá mais propósito enquanto eu estou navegando. Deixa eu aproveitar e pegar o meu carregador aqui, que o celular tá acabando a bateria. A ideia, gente, disso é aprender a navegar com mais propósito. Porque à medida que você tem os stories aí sempre disponível, o que vai acontecer? Você vai só puxando passivo, o que acontece? Fica o Instagram mostrando o que você tem que ver. Dessa forma, você deixa aqui tudo silenciado e você escolhe o que você quer ver, tá? Então, essa é uma dica para vocês começarem a entender o que é prioridade. Porque aí vocês veem aquela pessoa, você começa até a fazer, a enxugar, né, o que tá aparecendo ali. Então, essa já seria uma primeira estratégia. Uma outra estratégia no próprio celular, essa daqui é a minha capa do celular, ficou grandão assim. Mas olha como os meus aplicativos estão divididos. Aqui embaixo você não consegue ver nada separado e só tem uma caixinha aqui, que é esse foguinho assim, ó, mostrando quais são as redes sociais ali, que só tem o Instagram, o WhatsApp e eu não uso Twitter, nem Facebook, nem nada disso por aqui, tá? Então essa é uma outra forma. Tem uma página tudo escondido, esconde, deixa difícil. Porque deixando difícil, essa já é mais uma das estratégias, deixando difícil de você pegar, vai ser muito mais complicado até achar aquele aplicativo. Então sai do piloto automático, silencia, tira a notificação, começa a deixar o celular de lado, começa a deixar longe de você, porque dessa forma você começa a trabalhar nesse papel mais ativo. Coloca um propósito para cada rede. Por que eu uso o Twitter? Oi, gente. Por que eu uso o Twitter? Por que eu uso o Facebook? Por que eu uso o Instagram? Por que eu uso o WhatsApp? Qual que é o propósito de cada rede? Se não houver propósito, questione qual que é. Porque se não houver, é possível que aquilo ali esteja realmente só te levando para procrastinar. Torne o hábito de tornar mais difícil, esconde o aplicativo, deixa ele longe, silencia tudo, coloca na terceira página, sei lá, mas tira ele da sua frente. E usar os pomodoros e nesses intervalos evitar de olhar as redes sociais e trabalhar mais na sua respiração. Beleza? Gente, essas são estratégias. Faz
Faz sentido pra vocês isso de trabalhar aí essa impulsividade, colocar as redes sociais mais no modo mudo? Aqui no Instagram eu recomendo fortemente que vocês façam isso. Tirem as pessoas que não estão adicionando valor pra vocês. Comecem a silenciar, comecem a entender o propósito de cada coisa, comecem a entender assim, opa, a Gabi colocou uma atualização, eu silenciei ela aqui, mas eu quero ver o que ela tá colocando. Isso já entende assim, eu quero acompanhar. Ah, Gabi, cara, se eu tô aqui com essa pessoa silenciada e eu nunca abri o stories dela, porque eu não quero. Percebe o que é importante pra você, tá tudo bem. É aquela coisa, pra mim, eu inclusive entendi, assim, eu já tive muito esse conflito, já falei até com vocês, existem pessoas que saem aqui da rede social, quanto mais eu falo sobre isso, né, e não sei o que, nananana, mas eu entendi. É o tempo de cada um. E eu fico muito feliz pelas pessoas que estão aqui, mas eu quero que você acompanhe e, de fato, agregue valor pra você. Então, faça esse exercício, tá bom? Mas daí você vai no quem você gosta e vê como prioridade, foi o que a Ana perguntou. Ana, eu vou aonde eu quero ver. Então, se tá me chamando ali, normalmente eu vejo dos meus melhores amigos, das pessoas que são mais próximas. Às vezes tem ali uma coisa de um profissional que eu sigo e eu não tô muito afim de ver e eu não vejo. Mas eu escolho, eu escolho. Não a rede que escolhe por mim porque tá no automático. Sou eu que escolho o que eu quero ver. Qualquer rede. Então é esse o ponto. Independente de como eu vou escolher, de quem que eu quero ver na segunda, de quem que eu quero ver na sexta, sou eu que escolho. Independente de quais notificações que chegaram, sou eu que escolho ver em qual rede que eu vou atrás daquela notificação. Então quem define essa prioridade sou eu. Tá bom, gente? Então essa é a minha recomendação pra vocês em relação a redes sociais e procrastinação. Comecem a tomar a rédea, tirem esses gatilhos, observem como o seu corpo reage em cima dessas coisas que a rede social traz. E aí começa a trabalhar e a mergulhar direto nessa priorização. Tá bom? Eu falo muito disso com vocês, sobre observar o seu estado de espírito, observar o seu humor, observar como que você reage, porque organização, produtividade é autoconhecimento. Então, quanto mais você se conhecer, você vai reunir a sua forma de fazer com a sua forma de ser. Quando isso realmente acontecer na sua vida e você unir a sua forma de fazer com a sua forma de ser, você será produtivo. E você vai procrastinar, às vezes você tá negociando, mas você sabe o que você tá deixando pra depois. Então, é essa a sensação que eu quero que vocês busquem. Eu entendo por que eu estou procrastinando, eu entendo qual que é esse padrão, eu vou trabalhar isso e vou deixar a organização me mostrar. Tá bom? A organização, ela não é um inimigo, ela te mostra, então na hora que ela te mostra, fique de olho nisso. Um recado pra vocês. Essa semana abriu as inscrições do Laboratório de Produtividade e até o dia 10 de novembro, quem entrar no Laboratório de Produtividade também recebe a Academia de Organização Digital. Então a gente começa mais uma turma no dia 26 no Laboratório de Produtividade, onde eu mostro realmente como que você vai trabalhar essas estratégias de organizar o seu tempo, mostrar os espaços para que você possa trabalhar nesse primeiro ponto que é a procrastinação comum, que está relacionada à má gestão do tempo, para que, trabalhando nessa questão da estruturação, a organização te mostre as crenças que estão segurando você e que você possa aprofundar mais ainda. Então, Laboratório de Produtividade, fica o convite para vocês. Ao longo dos próximos dias eu estou recebendo uma nova turma. O nosso ciclo vai de novembro a abril. A cada mês tem um encontro ao vivo, tira dúvidas no Laboratório de Produtividade. Esse é o meu programa para encontrar rotina, para formar planejamento, para ajudar você a estruturar as coisas ao seu redor. Vagas abertas. Laboratório de Produtividade, até o dia 10, no final dessa semana, quem entrar no laboratório também recebe a Academia de Organização Digital, que é o meu programa de organização digital. Beleza? Gente, é isso. Que bom que fez sentido pra vocês. Estou muito nesse momento de me priorizar. Olha o que a Elisângela falou. Jaqueline disse, eu já silenciei todo tipo de notificação do meu celular, só deixei do WhatsApp por conta dos meus clientes. Olha aí, ó, priorização, não é verdade? Tá priorizando o que importa pra você. Boa, Jaque, boa, Elisângela. Olha aí, meu mentor, Chico Montenegro. Beijo, Chico. Pessoa que fala muito fala pra caramba também sobre procrastinação e é um executor de primeira. Gente, fiquem de olho. Redes sociais podem ser um grande sugador da sua produtividade, da sua energia, do seu bom humor. Faça com que essas redes agreguem valor pra vocês, tragam significado pra vocês.
Esse é o meu recado de hoje. Amanhã a gente fala de planejamento financeiro. Quinta-feira a gente vai falar sobre crenças limitantes. Quarta-feira, né, com a Camila, sobre o que segura realmente e perfeccionismo, porque perfeccionismo pega muitos de nós. E na quinta, de paralisação, procrastinação no home office. Esse filtro é uma maravilha. Olha esse negócio aqui, gente. Eu queria nascer com esses cílios desse filtro da Kylie Jenner. Mas, né, isso aqui é eu brincando com rede social. Coisa lá do bom da rede. Minha gente, muito obrigada pela presença de vocês. Espero vê-los nos próximos encontros aqui nessa semana e no Laboratório de Produtividade também para esse novo ciclo que a gente vai começar. Dúvidas nesse processo ao longo dos próximos dias, eu tô recebendo essa nova turma. Não fica com essa dúvida aí, me chama pra gente conversar. E eu vejo vocês nas lives de terça, quarta e quinta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse papo, refletido sobre isso e mais ainda, colocado essas coisas na ação daqui pra frente, hein? Quero ver todo mundo aí silenciando, priorizando, entendendo o que importa e o que é realmente de valor nas redes sociais pra não cair na procrastinação. Então já faz a limpa aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, combinado? Nos vemos amanhã. Beijo. Lembrando, adianta aí o horário, que a Gabriela fez besteira no fuso horário e amanhã a gente começa uma horinha mais cedo, tá bom, minha gente? Olha lá o recadinho, a gente se fala. Até mais. Tchau, tchau.